E Iosef celebrent agmina celium, tecum dies ornet, Christe iadum comi, vel clavus devinis, iunctus es inclipti, castor fede. Um homem santo, disposto a tudo para cumprir a vontade do Pai e realizar os planos que Deus lhe confiou. Um homem humilde e de coração manso, que seria declarado o maior santo da Igreja Católica depois da Virgem Maria. São José, que entraria para a história como o pai da Sagrada Família, foi proclamado padroeiro da Igreja Universal por Pio IX. Já Leão XIII citou o carpinteiro como modelo de pai e esposo. Terminada a Primeira Guerra Mundial, Bento XV indicou a devoção a São José como a solução espiritual para os problemas do pós-guerra. Pio XI o elegeu como modelo para os trabalhadores, enquanto seu sucessor, Pio XII, instituiu a festa litúrgica de São José Operário. João XXIII declarou São José como o celeste protetor do Concílio Vaticano II e introduziu o nome dele no cânon romano, a oração eucarística mais antiga usada na celebração da Santa Missa. Em tempos mais atuais, João Paulo II escreveu uma das mais importantes obras sobre São José, a exortação apostólica Redemptoris Custos. Bento XVI preparou a introdução do nome de José nas 3 orações eucarísticas do Missal Romano posterior ao Concílio Vaticano II. A medida foi sancionada pelo Papa Francisco, que em 2020 proclamou o Ano de São José com a Carta Apostólica Patris Corde, Coração de Pai. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi. Deus confiou a ele os tesouros mais preciosos, Jesus e Maria, e ele correspondeu plenamente, com fé, com coragem, com ternura, com coração de pai. Invoquemos a sua proteção sobre a Igreja neste nosso tempo e aprendamos com ele a fazer com humildade a vontade de Deus. La volontà di Dio. Com fé e total entrega a Deus, São José se tornou exemplo para a Igreja de ontem e de hoje, que na representação difundida ao longo dos anos, surge com um menino Jesus no colo e um bastão florido numa das mãos. Conta a história que a imagem tão conhecida pelos cristãos teria tido origem num fato narrado nos evangelhos apócrifos. La fioritura del bastone di San Giuseppe ci viene dalla tradizione degli apocrifi, dagli scritti apocrifi. A tradição da floração do bastão de São José vem dos escritos apócrifos, segundo os quais 24 pretendentes teriam se apresentado ao templo para pedir a mão de Maria em matrimônio. O sacerdote do templo pediu que todos os pretendentes entregassem seus bastões e voltassem para pegá-los no dia seguinte. O dono do bastão que florescesse e sobre o qual pousasse uma pomba branca seria o futuro esposo de Nossa Senhora. Os relatos apócrifos contam que José teria permanecido em oração durante toda a noite. Quando eles voltaram ao templo no dia seguinte, o bastão de São José floresceu diante de todos os pretendentes. Uma história que enfatiza a predileção de Deus por São José. Sottolineare la predilezione del Signore nei confronti di Giuseppe. Segundo a tradição, as flores que brotaram do bastão do carpinteiro foram lírios, que representam a pureza de José. Um homem sem maldade, de coração limpo, que confiava exclusivamente em Deus. Foi este homem que a providência divina escolheu para esposar Maria, guiar e proteger a Sagrada Família, ser o pai terreno de Jesus. Gesù rispecchia nella sua vita e nella sua esistenza ed è portatore dei valori e delle caratteristiche di Giuseppe. Quindi Jesus reflete na sua vida e na sua existência os valores e as características de José. Então podemos dizer que, quando desejou a encarnação, Deus Pai quis que seu filho, Jesus, tivesse as características de José. Quem ensinou a Torá a Jesus, quem ensinou o menino a ler e a escrever, foi José, não Nossa Senhora.
e essa é a razão pela qual José se tornou patrono dos seminários e dos estudantes. E mesmo que ele tenha sido um pouco esquecido no que diz respeito ao grande panorama dos santos e das Escrituras, nós devemos recordar que a encarnação se fez possível por meio, primeiramente, do sim de Jesus, mas também do sim de Maria e do sim de José, que não foi menos importante. Del sì di Maria e del sì di Giuseppe, che non è stato da meno. Ao confiar o próprio filho e a mãe dele aos cuidados de José, Deus selou com o carpinteiro uma verdadeira aliança, um laço de amor eterno, cujo símbolo permanece intacto até os dias de hoje num santuário do sul da Itália. Et in saecula saeculorum. Amen. A igreja em que nós estamos agora se chama São José dos Nus, uma alusão aos mais necessitados, aqueles que não têm o que vestir. Ela fica na cidade de Nápoles, a terceira mais populosa da Itália, e se tornou centro de convergência para devotos de São José no mundo todo. Conta a história que a ideia de construir um templo dedicado ao pai terreno de Jesus nasceu numa tarde chuvosa de 1734, e os personagens dessa história eram 3 nobres da época. Comincia con una gita fuori porta, si dice fuori porta in campagna, di 3 gentiluomini napoletani, rovinata dalla pioggia. Tudo começa com um passeio fora dos muros, um passeio em campanha de 3 gentis homens napolitanos que foi prejudicado pela chuva e que melhorou com o sucessivo encontro deles com um homem pobre a quem os 3 decidiram doar o que haviam arrecadado durante a jornada. Dali nasce a ideia de se dedicar aos pobres e necessitados de forma sistemática, e assim surge a ideia desta arquiconfraria. Esse episódio data de 1734. Mais tarde, em 1740, ela recebeu a autorização do rei de Nápoles, Carlos III, que assinou o primeiro estatuto da arquiconfraria. Em pouco tempo, ela se tornou uma das organizações parceiras mais importantes da cidade. E diventò in breve tempo uno dei sodalizi più importanti della città. Quatro décadas mais tarde, o templo receberia uma de suas mais importantes relíquias, o bastão de São José, que, segundo conta a história, estava sob a custódia de um convento carmelita de Sussex, na Inglaterra, desde o século XIII. Um tesouro trazido a Nápoles no século XVIII, graças a um famoso cantor de ópera napolitano. La reliquia è arrivata in Inghilterra innanzitutto ed era conservata dai carmelitani. A relíquia chegou primeiramente na Inglaterra e era conservada pelos carmelitas, de onde foi roubada por volta de 1300. Ela acabou indo parar nas mãos de uma família inglesa que deteve a posse por cerca de 300 anos. Em meados de 1600, foi doada a um cantor de ópera napolitano chamado Grimaldi, que havia prestado importantes serviços ao último descendente da época dessa família, e assim ele a trouxe para Nápoles. Quando Grimaldi morreu, os parentes dele entraram em controvérsia sobre a divisão da herança, até que, tempos depois, chegaram a um acordo e doaram a relíquia à igreja de São José dos Nus. É um culto antigo que nós conservamos e em torno do qual foi construído tudo o que se vê hoje. Che noi conserviamo e intorno al quale poi si è sviluppato tutto quello che lei vede oggi. Devido ao seu valor histórico, o bastão é mantido dentro de uma cúpula de vidro e permanece boa parte do tempo no acervo do museu criado pela confraria. A relíquia só é exposta à veneração dos fiéis em ocasiões especiais, como a festa do padroeiro comemorada em 19 de março. Mas devido às obras de reestruturação do museu, foi transferida para a igreja exclusivamente para que nossa equipe pudesse ter acesso. Com 1,46 m de altura, o bastão possui uma superfície lustrosa, como se tivesse sido envernizado. Em determinadas áreas, apresenta pequenos nódulos que, vistos de perto, parecem minúsculos buquês. A espessura não é uniforme, mas em toda a extensão se adapta com facilidade à circunferência da mão de um adulto. A parte superior tem uma espécie de esfera ovalada, onde se vê claramente uma insígnia. Ela identifica os padres carmelitas,
endossa a versão de que a relíquia tenha mesmo pertencido à ordem antes de iniciar seu percurso rumo a Nápoles. Agora, uma equipe de pesquisadores tenta desvendar a outra parte desse verdadeiro quebra-cabeça. Eles buscam as peças certas para ocupar as lacunas e descobrir como o bastão de São José teria ido parar em terras britânicas. La prima ipotesi è che potesse essere giunto questo bastone in Inghilterra, quindi in Britannia, con i primi cristiani. A primeira hipótese é que esse bastão tenha chego à Grã-Bretanha com os primeiros cristãos, aqueles que se deslocaram da Terra Santa para converter a população desses lugares e que se dirigiram à Inglaterra para converter a população local. Além dessa, existe uma segunda hipótese, que é aquela de que o bastão tenha sido levado para a Inglaterra durante o período das Cruzadas pelos Cavaleiros Templários, que na época eram alguns dos principais detentores de relíquias. A terceira e última hipótese, sobre a qual estamos aprofundando nossas pesquisas, é de que essa relíquia tenha chego à Grã-Bretanha pelas mãos do rei da Inglaterra, Eduardo o Confessor. Conta-se que, durante a época das Cruzadas, Eduardo adquiriu inúmeras relíquias. Algumas delas ele manteve para si mesmo e eram utilizadas no culto da corte britânica e para culto pessoal. Outras teriam sido doadas pelo próprio Eduardo a instituições sacras da época. Furono donate dallo stesso Eduardo il Confessore ad istituzioni sacre dell'epoca. Enquanto busca respostas, a confraria segue firme no propósito de fazer da obra uma fonte de amparo para aqueles que mais precisam. Atua não apenas na caridade, mas também na promoção cultural, capacitação de jovens e, mais recentemente, no combate à violência contra mulheres. Desafios e dramas modernos que devotos do mundo inteiro colocam nas mãos de São José. Al di là di questo momento storico così difficile che stiamo vivendo, além do momento histórico difícil que estamos vivendo e que o Papa Francisco definiu justamente como uma guerra mundial em fragmentos, São José nos recorda o quanto é importante a fidelidade aos nossos deveres cotidianos, independentemente de quais sejam. Devemos sempre voltar a José o nosso olhar e o nosso coração, recordando que Deus Pai confiou a ele os dois maiores tesouros, que foram Maria e seu filho Jesus. Dito isso, qual oração feita a São José, que foi o custódio da Sagrada Família, ficaria sem ser ouvida? Quale preghiera potrebbe rimanere inascoltata? Para os devotos do Carpinteiro, a resposta é clara. Não há prece ou oração que passem despercebidas aos ouvidos do homem que mais perto chegou do coração de Deus. Foi a força inabalável dessa aliança que fez de José um dos santos mais aclamados da Igreja. E o culto ao bastão dele, que enfrentou tantas provações para cumprir os desígnios de Deus, revela o desejo dos católicos de que o Pai terreno de Jesus seja para nós o mesmo que foi para a Sagrada Família, fonte de amor, zelo e proteção. Yeah.